escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Andreia e hoje vou contar uma lição que está na nossa revista, a lição de número 13. O meu coração é a casa do meu amigo. Vocês se lembram quem é esse amigo que a gente conversou sobre todo esse período? Em toda a nossa revistinha foi falado sobre um amigo. Vocês se lembram quem é esse amigo? Esse amigo é Deus, o nosso Papai do Céu. E onde será essa casa? Onde será a casa do meu amigo? A casa do meu amigo é a igreja, o lugar onde ele está, o lugar onde ele se manifesta, o lugar onde foi preparado para nós irmos até lá e encontrar com Deus e realizar várias coisas que ele nos ensinou. Mas antes da tia Andreia contar a historinha, a gente vai começar com uma oração. Fechem os olhinhos, juntem as mãozinhas e concentração. Papai do céu, muito obrigado pelo nosso dia, obrigado pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa saúde, obrigado pela nossa igreja, obrigado também, Papai do céu, por tudo que o Senhor fez por nós, por todas as coisas boas que o Senhor nos ensinou. Eu te peço por essa aulinha, que ela chegue aos corações das nossas crianças e de todos os familiares. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? A lição de número 13 fala sobre o meu coração é a casa do meu amigo. Mas vocês se lembram das outras aulinhas que foram contadas para vocês? Será que vocês conseguem me lembrar de todas as historinhas? O que a gente lembrou na aulinha de número 1? Que a casa do meu amigo é a igreja. E lá a gente aprendeu que dá para fazer um montão de coisas legais, não é verdade? Na casa do meu amigo eu louvo, na casa do meu amigo eu oro, na casa do meu amigo eu oferto, na casa do meu amigo eu ajudo, na casa do meu amigo eu agradeço, na casa do meu amigo ele fala comigo. Lá na casa do meu amigo, a cura, a gente é curado lá também. Na casa do meu amigo, há perdão, o nosso coraçãozinho ele é transformado. Na casa do meu amigo, eu tenho um montão de amigos. Eu tenho certeza que vocês também estão com muita saudade dos nossos amigos, assim como a tia Andreia também está. Na casa do meu amigo, que é o Deus, o Papai do Céu, eu estudo a Bíblia, que é muito importante a gente lá aprender a palavra de Deus. Na casa do meu amigo, há muita alegria. É um lugar que a gente vai sorrindo, muito feliz, porque a gente sabe que a gente vai sair de lá transformado. Ninguém entra na casa de Deus e sai da mesma maneira. Lembra que a gente aprendeu isso já? Que muitas coisas acontecem lá dentro que transformam o nosso coração, transformam a nossa atitude, transformam a nossa maneira de pensar, porque Deus ele transforma a nossa vida, não é verdade?
E hoje vou contar para vocês a história de número 13, que o meu coração é a casa do meu amigo. Vamos para o nosso versículo de hoje? Está lá em 1 Coríntios 3,16 e diz assim: o Espírito de Deus vive em nós. O Espírito de Deus vive na gente, tia Andréia. Mas você não falou para mim, para as crianças, que a casa do meu amigo, a casa de Deus é a igreja? Então é lá que ele vive. Não, crianças. O Papai do Céu, além dele estar lá na igreja, ele tem um outro lugar que ele pode morar também. E hoje nós vamos estudar que esse lugar é o nosso coração. Vocês sabiam que Jesus, antes dele subir aos céus, quando ele ainda morava aqui na terra, ele teve um último encontro com os seus amigos, os discípulos. E nesse último encontro, ele disse aos seus discípulos que ele iria morrer e iria subir aos céus. E que os discípulos não precisavam ficar tristes, que eles não precisavam ficar aborrecidos, porque eles não iriam ficar sozinhos. E os discípulos ficaram preocupados, porque eles gostavam demais da presença de Jesus. Jesus era amigo dos discípulos, Jesus era companheiro dos discípulos, Jesus era um professor para os discípulos, Jesus era um ajudador dos discípulos. Lembra de todas as historinhas que a gente aprendeu? E os discípulos ficaram aborrecidos, porque eles ficariam sem Jesus. Jesus tinha acabado de dar essa notícia para eles. Mas Jesus teve uma brilhante, uma maravilhosa notícia. Ele disse que ele enviaria o Criador, o Espírito Santo de Deus, que seria o Espírito que moraria dentro do nosso coração. Nós nunca mais estaríamos sozinhos, nunca mais precisaríamos sentir solidão, porque Jesus não nos deixaria sós. Deus enviaria o Espírito Santo para ser o nosso consolador. E nós não precisaríamos nos preocupar, porque não estaríamos sozinhos. E como que é tudo isso, tia Andréia? Jesus ia morrer lá na cruz, depois ele ia ressuscitar, aí ele ia para o céu e a gente ia ficar sozinho e os discípulos iam ficar sozinhos? Como que funciona isso? Vou contar para vocês. Jesus, ele veio morar no nosso coração. E como que Jesus pode morar no nosso coração? Como que ele pode morar no meu coração? Como que ele pode morar no seu coração? Jesus, ele enviou, na verdade Deus, ele enviou o Espírito Santo de Deus, que é representado, por uma pombinha branca. E ele pode morar no meu coração, no seu coração. E como que pode tudo isso, tia Andréia? A gente tem que abrir o nosso coração. A gente tem que convidar Jesus para morar no nosso coração. Jesus não é mal educado. O Espírito Santo de Deus não é mal educado. Ele não sai assim abrindo o nosso coração, escancarando, sem pedir licença. Não. Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele é extremamente educado. Ele espera a gente convidar ele para entrar no nosso coração. Sim, isso depende de nós, depende da tia Andréia, depende de vocês, crianças. A gente tem que convidar Jesus para morar no nosso coração e a partir deste momento, Deus envia o Espírito Santo para ser o nosso consolador.
e nunca mais a gente vai se sentir sozinho. Mas para isso, crianças, a gente tem que ter um coração limpinho. A gente não pode ter um coração assim, pretinho desse jeito. Um coração sujo, amargurado, cheio de coisas negativas. Não. A gente tem que ter um coração limpinho para a gente poder receber o Espírito Santo de Deus. E sabe como que a gente pode convidar Jesus para morar no nosso coração? Através de uma oração que a tia Andreia vai fazer com vocês daqui a pouco. Vocês sabiam que quando a gente recebe o Espírito Santo de Deus no nosso coração, o Espírito Santo de Deus, ele nos convence de todo pecado? Tudo que é ruim que a gente pensa, que a gente fala, que a gente sente, o Espírito Santo, ele nos convence, ele lembra a gente e faz a gente pedir perdão e eliminar esse pecado do nosso coração. E aí o nosso coraçãozinho que era preto, ele volta a ser branquinho. Exatamente. Ele nos controla, ele nos guia, ele mostra pra gente qual o caminho certinho que a gente deve andar, que a gente não deve brigar com os amiguinhos, que a gente deve obedecer o papai e a mamãe, que a gente deve fazer as tarefas do dia certinho, sem reclamar, sem choramingar, sem ficar dificultando a vida da mamãe e do papai, que as crianças devem ser obedientes. O Espírito Santo, ele nos mostra tudo isso. Ele nos conforta. Ai, tem dia que a gente não tá bem, né? Tem dia que a gente tá triste, quando acontece alguma coisa, quando alguém fala alguma coisa que deixa a gente meio o coraçãozinho apertado. O Espírito Santo, ele nos conforta, ele nos traz uma palavra boa, que alegra o nosso coração, ele nos faz lembrar de uma musiquinha que lembra a história da nossa vida e lembra que a gente tem o nosso Consolador no nosso coração. Ele nos dá coragem para a gente agir de maneira certa, para a gente agir conforme a vontade de Deus. Ele nos dá coragem para a gente falar para os nossos amiguinhos do amor de Deus. Isso é muito importante. E ele nos dá poder para que a gente faça tudo da maneira certinha. Vocês sabiam o quanto é importante a gente contar para as pessoas que estão ao nosso redor sobre esse amor de Jesus por nós, sobre o plano da salvação, que Jesus morreu por mim, por você, pelo papai, pela mamãe, pelo vovô, pela vovó, pelo seu irmãozinho, que ele morreu na cruz por mim e por vocês, e que um dia ele ressuscitou e hoje ele vive no nosso coração, que é o que a lição de hoje nos ensina, não é verdade? Então agora, se você quiser, você pode orar com a tia Andreia, que eu vou fazer uma oração para ensinar vocês como a gente deve receber Jesus no nosso coração, tá bom? Fechem os olhinhos, juntem as mãozinhas e concentração. Papai do céu, eu te agradeço por esse dia, te agradeço por todas as bênçãos em nossas vidas. Te agradeço pelo teu amor por nós, porque o Senhor um dia morreu na cruz para me salvar, para salvar as crianças e todos os seus familiares. Te agradeço porque o Senhor um dia fez o céu e nos deu a vida eterna para irmos morar com o Senhor lá no céu. Te peço agora que todas as crianças que queiram que o Senhor venha morar no seu coraçãozinho, que elas deixem a portinha aberta e que o Senhor faça morada em cada coração. Esteja presente em cada coração através do Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que Ele nos guie, que Ele nos conforte, que
que Ele nos console, que Ele nos dê coragem e que Ele nos dê poder para caminharmos junto com Jesus. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, crianças, agora que nós temos Jesus em nosso coração e temos o Espírito Santo junto com a gente todos os dias, tudo vai ficar mais fácil, eu tenho certeza. Então agora vamos para a nossa atividade? Na nossa atividade de hoje, na primeira atividade fala assim: como é o coração onde o Papai do Céu habita? É um coração triste? É um coração zangado? Ou é um coração bem feliz? Então vamos circular e pintar o coração onde o Papai do Céu habita. E na atividade de baixo, nós vamos colocar um desenho de como é o nosso coração junto com o Papai do Céu. Como ele ficará depois que o Papai do Céu, depois que Jesus entrar no nosso coração. Olha que lindo desenho. É assim que vocês vão fazer na casa de vocês. Se vocês puderem, envie para nós, que a gente fica muito feliz em receber as atividades de vocês. Tá bom? Vamos só lembrar do versículo de hoje? 1 Coríntios 3,16. O Espírito de Deus vive em vocês. 1 Coríntios 3,16. Crianças, uma boa semana, fiquem com Deus, se cuidem e um beijão. Tchau, tchau! Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Lará, lará. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Ó dia feliz quando eu criei